Rádio Intercultural. Olá, estamos de volta aqui com Saberes Indígenas para a Educação Ambiental. Hoje nós vamos ter o prazer de receber aqui o Arão Oroarão Xien, do povo Oruari, daqui do estado de Rondônia, ali na fronteira com a Bolívia. E eu tenho o prazer de receber aqui mais uma vez o professor Heitor Queiroz de Medeiros, que participa mais uma vez desse encontro que nós fazemos aqui uma vez por mês para discutir os saberes indígenas para a educação ambiental. E vamos dialogar aqui com o Arão a respeito dos saberes indígenas para a conquista na política eleitoral. Ele que foi vereador por 2 mandatos, é vereador ainda, né? Está terminando aí o seu último mandato lá em Guajará-Mirim, e teve a felicidade de ter a conquista também com a eleição de 2 vereadores na última eleição. Ele vamos discutir aqui um pouquinho a participação dos povos indígenas na política, o que isso representa, a importância disso, as estratégias para conquistar o voto. Heitor, tudo bem? Vamos nessa? Tudo bem, professor João Carlos. Boa tarde, Arão. Prazer estar aqui mais uma vez nesse webinar Saberes Indígenas para a Educação Ambiental, e um tema muito bacana, né? Assim, conversar com uma pessoa experiente como o Arão. Muito bom esse momento da gente fazer, né, uma avaliação sobre o envolvimento dos povos indígenas na política partidária e conhecer isso a partir de pessoas que têm experiência. Seja bem-vindo, Arão. Muito bom. Então, o seu áudio está dando uns cortes, eu não sei se é para mim ou para todos, né? A gente está num horário de pico aí, mas a gente vai monitorando. Então, cortou em alguns momentos. Já apresentei o Arão aqui, mas para começar, Arão, antes da gente discutir um pouquinho de política, eu queria que você falasse um pouquinho a respeito do seu povo, da onde você fala, na onde vocês estão localizados. Vamos falar um pouco do seu povo antes da gente começar essa discussão política, para que as pessoas que estejam nos acompanhando e que vão visualizar essa live possa saber um pouquinho mais de quem são ou quem é o povo Oroarã, o Ari, né, como é denominado aí, com seus vários subgrupos. Inclusive você faz parte de um subgrupo desse povo, que popularmente às vezes a gente costuma autodenominar aqui dos Tchapacura. Então, quem é o povo do Arão? Boa tarde. Boa tarde, professor João Carlos Gomes, professor João Carlos Gomes, o Heitor, nosso professor, meu professor da Universidade Federal de Rondônia, campus de Ji-Paraná, né? Aí, segundo ele, é um povo Guató, lá de, acho que do Mato Grosso, né, professor? Pantanal, mas assim, o povo, nós, povo Oroarão-Xien, somos um povo quase que foi extinta. É um povo que somos 8 subgrupos, e o povo Urunau é a maior povo aqui da região de Guajará-Mirim. Aí vem o povo Uruarã, aí vem o nosso povo Oroarão-Xien, e vem o povo Oromon. Então, o nosso povo, o meu povo Oroarão-Xien, quase foi extinta. Foi numa matança ali na antiga aldeia Taiwacram, aqui perto da minha aldeia, dá uns 12 quilômetros daqui. E graças a Deus a gente está aqui na luta, e nós conseguimos demarcar uma parte da terra tradicional do povo Oroarão-Xien, Ururam e Urumon. Conseguimos uma parte. E a maior parte da terra do povo Ururam, Oroarão-Xien e Urumon
ficou fora da demarcação, infelizmente, né? Hoje a nossa terra é limitada e a nossa terra era de Guajará-Mirim ao Jaci-Paraná, e acho que a gente fazia limite com o povo caripuna. Aí no povo caripuna acho que a gente fazia assim, entre guerra, entre etnias, né? Então, o povo Uruamxen é um povo muito, vamos dizer assim, sempre visto como um povo guerreiro. Graças a Deus, o mais idoso do povo Uruamxen, nós perdemos no final do ano passado. Foi o final do ano passado. Não, foi início desse ano, professor. Que era meu tio, o Tayam, né? Tayam Uruamxen. Mas cada dia, o que me deixa um pouco preocupado também, professor, somos sempre que nós falamos, discutimos na universidade. Cada dia nós estamos perdendo uma biblioteca nossa, uma biblioteca onde está toda a sabedoria, onde está todo o recurso para que possamos levar esse conhecimento para as nossas futuras gerações. Mas a escola, o professor tem papel muito importante sobre isso. A escola, o próprio professor indígena, tem esse papel para colocar essa história, esses ritos e mitos do povo Uruamxen ser escrito no papel mesmo. Então, esse seria um papel super importante de um professor indígena. Então, o povo Uruamxen, nós estamos localizados aqui, nós temos mais ou menos umas 280 povos, só Uruamxen. Aí vem o Ururam, o Urumon e o povo maior, como eu falei no início, né, o povo Urunau. Aí vem o Uruá também, que o povo também são muito pouco, né, Uruá, Uruyuin, Urueu. Então, tem esse subgrupo, mas o maior povo mesmo é o povo Urunau. É isso. Entendi, Arão. Então, os Urunaus, eles são o maior número de pessoas, né, dentro do povo. Heitor, podemos começar com você. Ok, espero que o meu áudio melhore. Arão, o convite hoje para você aqui é para a gente falar da questão da tua experiência de envolvimento enquanto indígena na política partidária, na participação, né, assim, em eleições, e da sua experiência no legislativo. Como que você resolveu entrar para a política partidária, para se candidatar a vereador? Como que foi isso na tua vida? Professor, é uma pergunta muito assim, seria uma resposta muito voltada para a nossa luta, né? A luta do movimento indígena, a luta dessa questão do nosso território. Sempre eu fui um professor desde quando fui a minha comunidade, que eu morava em Sagarana, me indicaram como uma pessoa de destaque. Na época, eu fui ser professor, a comunidade me indicou. Aí, a partir desse momento, professor, comecei a trabalhar dentro da sala de aula, e a partir desse momento também comecei a participar das reuniões, graças ao movimento indígena, graças ao apoio do pessoal do CIMI. É uma instituição da igreja que sempre buscou uma liderança, abriu as portas para lideranças indígenas. Acho que para mim, um CIMI, professor, eu digo assim, não sei se vocês conhecem um pouco o CIMI, é um tipo de uma instituição que abre as portas para as lideranças indígenas, que mostra os nossos direitos. Não, esse aqui é o caminho, você tem que ir por aqui. E a gente não sabia de nada, professor. Eu pelo menos, como professor, eu não sabia de nada. A FUNAI, que era a instituição que trabalha diretamente com os povos indígenas, fechou as portas para nós.
Nós estudávamos, professor, a FUNAI oferecia a aula, a escola, até quinta série, antiga quinta série. E nós ficávamos por aí. Daí as portas fechavam. Aí para quebrar essa porta, nós teríamos que buscar outro apoio de uma instituição, apoio de outras organizações indígenas, como também na época a COIAB. A COIAB também teve um papel muito importante para mim na minha vida, como professor, como liderança. E a partir dessas reuniões, professor, comecei a participar das reuniões, comecei a sair de Guajará, Porto Velho, de Guajará, Ji-Paraná, de Guajará, Alto Floresta, de Guajará, Cacoal, de Guajará, o Amazonas, em Manaus, e de Guajará a Brasília. Aí comecei a essa articulação, comecei a participar. Aí na última reunião que eu tive em Abril Indígena, a ATL, eu vi vários vereadores indígenas, de Amazonas, de Nordeste, do sul do país. Aí comecei a falar, não, acho que nós temos que começar a abrir os olhos, nós temos que começar a participar a questão política. Eu penso assim, professor, que nós, povos indígenas, quando comecei a entrar na política, eu comecei a decidir de fazer uma estratégia de como eu defender meu povo dentro da política. Então, como liderança, como professor, apenas eu sou um cidadão comum qualquer. Agora, se eu quisesse falar com o governador, com o prefeito, nós tínhamos que agendar, nós tínhamos que fazer uma ponte com o vereador não indígena, e às vezes os vereadores não indígenas não querem atender, às vezes o próprio prefeito também não quer atender. Então, a gente via a necessidade, uma necessidade muito importante de questão de participar mesmo na questão política, a partidária. Mas uma coisa eu quero dizer, professor, que o trabalho da questão política partidária é totalmente diferente à questão do trabalho do povo indígena. O povo indígena, ele trabalha com um trabalho de não sei como que eu posso dizer, que o trabalho partidário é um querendo derrubar o outro. A questão indígena não, a questão indígena é trabalho com política social, o agrupamento, um ajudando o outro, querendo fortalecer outro. Então, isso é a diferença nossa. Quando eu entrei na política, professor, eu tinha que aliar, eu tinha que conversar com as pessoas que têm experiência dentro da política. Então, é isso que nos levou a sair candidato. Eu via também a questão da FUNAI, da saúde, na educação, que tinha que ter um representante nosso como vereador. E, como eu falei, como pessoa comum, eu não conseguia entrar e falar com o secretário. Muito, muito, muito difícil, professor, muito difícil. Eu não conseguia falar com o secretário de Educação do Estado, como pessoa comum, como professor. E nós criamos a Organização de Professores Indígenas do Estado de Rondônia. Eu também fui coordenador da UPIRON, da Organização de Professores Indígenas do Estado de Rondônia, por 2 mandatos também. E também fui coordenador do NEIRO, também por 2 mandatos. E assim, sempre eu estava à frente das organizações indígenas, das instituições que defendem a educação escolar indígena e também que defendem os nossos direitos, os direitos dos povos indígenas. Então, isso eu via, professor, eu via muita dificuldade. Aí o que eu decidi? Na minha cabeça nunca passou na minha vida, nunca passou na minha cabeça de ser um dia vereador indígena. Nunca. Eu nunca imaginava, professor. Mas o povo sempre me apoiou, todos os professores me apoiavam, as lideranças indígenas me apoiavam. Então, aí eu decidi, não, vou tentar sair candidato a vereador, para ver a minha popularidade. Porque eu trabalhei, como eu falei para o senhor, até o professor Guató conhece a minha luta, fui coordenador da UPIRON, fui coordenador do NEIRO. Aí da minha região aqui,
nós estamos mais ou menos na época com 5 mil indígenas. Hoje nós estamos beirando 7 mil indígenas, hoje, agora, atual, agora, nesse exato momento. Quando eu saí primeiro candidato, nós tínhamos mais ou menos 5 mil indígenas, contando adulto, criança, jovem, as mulheres, os homens, contando tudo. Então, dá 5 mil indígenas, mais ou menos. Os eleitores chegam a mais ou menos uns 2 mil votos, 2 mil e pouco. Então, aí decidi sair candidato a vereador, professor, para fazer um teste da minha popularidade. Então, o que deu foi na primeira vez. Aliás, assim, já tínhamos os parentes que já tentaram sair candidato. O professor Joel, o próprio professor Joel saiu candidato, o professor Eliseu também saiu candidato, o Silas também saiu candidato, o Piau, mais conhecido como Piau, o parente, o Emparauan também saiu candidato, e o Antônio Puruburá, que hoje é o coordenador de educação escolar indígena do estado de Rondônia, saiu candidato, também não conseguiu, e decidi sair candidato. Aí na primeira, a minha saída, professor, eu fui eleito com 562 votos, mais ou menos. 568 votos, no primeiro minha candidatura. Então, por isso que hoje, professor, eu agradeço muito à população indígena por ter reconhecido o meu trabalho como professor, como uma liderança. E hoje eu saio da política com cabeça erguida e também consegui eleger os 2 vereadores indígenas. Eu trabalhei junto com eles, levei o nome deles para a comunidade, expliquei a situação, como é necessário, é importante manter, não perder essas cadeiras dentro da Câmara Municipal. Mas estamos aí na luta, professor. Eu vou me afastar na política um ano e meio, mais ou menos, e a gente tem outros projetos aí para continuar dessa batalha, porque a batalha não é fácil. Hoje nós estamos numa situação difícil com a questão desse governo federal, então isso e a gente deixa muito mais preocupado ainda. Então é isso, professor. A nossa Arão, é muito importante aí essa reflexão sua inicial para dizer como que você conquistou esta vaga, mas eu queria dialogar com você aqui e refletir uma coisa. Quando você começou aqui falando do teu povo, você falou aí que dá em torno mais ou menos de 270, né? Com todos os subgrupos, o povo vai dar em torno disso, mas você nos mostra que a região tem em torno de 7 mil indígenas e eleitores dá em torno de 2 mil e pouco, né? Quer dizer, é um número significativo. Isso significa dizer, então, que na região que você está tem outros povos indígenas, quer dizer, não é só seu povo, né? Então eu queria que você falasse para nós quais são os outros povos que estão presentes aí. Não. E que a eleição de um vereador como você, que é do povo Oruari, significa uma aliança com esses outros povos? Você, como representação política, você tá na defesa desses outros povos indígenas também? Então, isso é uma pergunta muito importante, professor. Então, nós aqui em Guajará-Mirim somos 24 povos diferentes. São 8 subgrupos, né, do povo Oruari, que são 8 subgrupos, e mais outros povos. Tem o Jabuti, Aruá, Macurape. Macurape também é um povo muito, assim, o maior número aqui na nossa região, aqui de Guajará-Mirim. E tem vários outros povos, que é o Puruburá, o Migueleno. Então, somando todos esses povos, chega a 24 povos diferentes aqui de Guajará-Mirim. E com esse número que eu falei, 5 mil e pouco, e também são incluídos nessa contagem. O povo Macurape, Pari, Jabuti, Aruá. Então, só a região de Guajará-Mirim, contando todos esses grupos indígenas, esses povos,
chega hoje 7 mil povos, 7 mil indígenas aqui da nossa região. É isso. Arão, porque, professor, porque a área, o senhor conhece bem aqui, o senhor conhece um pouco aqui em Guajará. A Guajará é uma área muito grande, professor Heitor, muito grande. Tem a região do rio Mamoré-Guaporé, tem a região do rio Pacas Novos e tem a região da área terrestre. Então, é uma área muito extensa. Então, a gente tem que estar ali dentro da comunidade, conversando, fazer mesmo essa articulação, buscando apoio dos outros povos. Mas isso é muito bom, porque é uma compreensão. A única luta nossa, a bandeira de luta, é defender os nossos povos e defender os nossos direitos. Isso é a nossa bandeira de luta. Entendi, Heitor. Arão, conta pra gente qual foi a sua impressão quando você chegou na Câmara dos Vereadores. Tá me ouvindo? Tá me ouvindo, Arão? Sim, Heitor. Nós estamos com um probleminha de transmissão, inclusive na voz dele também, tá dando muito corte. Mas acho que, não sei se é por conta da internet, mas estamos te ouvindo. Para mim, não tá dando. Para mim, tá super bem o áudio dele, o seu também, tá? Eu não tô tendo dificuldade aqui, não. Mas vamos, então, tocando aí. Eu vou falar... É um problema que a gente não consegue resolver, né? Porque essa internet, eles são bons de cobrar da gente, mas não dá o serviço de qualidade. E a gente nem sabe a origem dele, né? Onde que está o problema. Mas voltando, então, Arão, a pergunta é o seguinte, ó. No seu mandato, quando você iniciou seu trabalho na Câmara dos Vereadores, como que você se sentiu? Você sentiu que teve uma aceitação por parte dos outros vereadores? Você sentiu uma rejeição, um preconceito deles? Como que foi a presença do indígena dentro da Câmara dos Vereadores para você no primeiro mandato? Será que ele não... Conseguiu ouvir a pergunta do professor? Senão você pode repetir para mim, Joãozinho, para ele, por favor? Mas eu acho que ele que tá sem áudio. Vamos ver aqui. Hello, Arão. Nós estamos conversando aqui nos saberes indígenas. No primeiro mandato, professor, foi para mim, né? Na minha concepção, foi uma surpresa para o município de Guajará-Mirim. Eu ouvi, professor. Eu ouvi. Para mim, foi uma surpresa para a população de Guajará-Mirim, professor. Para a população, para os munícipes dos não indígenas, foi uma surpresa muito grande para eles, porque aí os presidentes dos partidos pensavam, não, nós vamos convidar uma liderança indígena para fazer escada, e nós se eleger os nossos candidatos não indígenas. Então, eles usavam as lideranças indígenas para fazer uma escada de votos. Então, nessa minha candidatura, aí sempre falam, não, os povos indígenas são desunidos, eles não são unidos, eles não conseguem eleger um vereador. Não, vamos só fazer uma escadinha, vamos convidar o Arão, uma liderança, para fazer escada para nós, e nós pegar os votos dos indígenas e eleger o nosso vereador, que não é indígena, né? Então, sempre eles pensavam nisso, mas o partido, os próprios colegas vereadores, os próprios munícipes, surpreenderam com a minha primeira a vitória na urna. E eu, com colegas vereadores, professor, com meus colegas que foram eleitos junto comigo, foi um grupo de vereadores que nós éramos conhecidos como Grupo dos Sete. O Grupo dos Sete, nós fomos eleitos 7 vereadores novos.
Então, 2 indígenas, nós fizemos parte desse grupo dos 7. E nós conseguimos eleger até o próprio presidente da Câmara. E o que eu senti, professor, com a questão os funcionários da Câmara. Quando nós chegamos na Câmara, os funcionários ficaram... Eu senti que tinha preconceito, tinha essa questão de racismo, né? Que, não, o índio... O lugar do índio não é na Câmara Municipal, o lugar do índio é no mato. A gente nunca chegou, assim, ouvir isso. Mas, pelos terceiros, não, fulano, os funcionários falaram com vocês, é isso e tal, mas nunca chegamos a ouvir na boca dessas pessoas. Mas sofremos, eu senti, foi um impacto muito grande dentro da Câmara Municipal de Guajiras-Mirim. Mas o que deu maior impacto, professor, foi a segunda eleição minha. A segunda eleição minha, os presidentes do partido montaram uma estratégia de convidar várias lideranças indígenas para sair candidato, e os presidentes do partido, os candidatos, pensaram de chamar os indígenas, as lideranças indígenas, para se filiar e lançar eles a candidato a vereador. Assim, não vamos dividir todos os votos dos indígenas e não vão conseguir eleger nenhum na cabeça deles. E na última minha eleição saímos 5 indígenas. 5. Esses 5 indígenas foi eleito 2, que era eu e o vereador Gilmar. Então, montaram estratégia e não conseguiram, professor. E graças a Deus nós fizemos o trabalho. Mas como eu falei no início, que o impacto, não aceitação, era pelos funcionários da Câmara Municipal. Então isso eu senti, que o pessoal não gostaram da nossa presença, que a gente estava tomando o espaço deles, estava tirando a cadeira deles. Mas é isso aí, a luta, a gente está aí sempre no trabalho. E agora, por último, professor, para finalizar a sua pergunta, no último, essa eleição agora, saíram 13 indígenas. 13 indígenas saíram candidato a vereador. Isso já pensando de dividir todos os votos. Já pensando em dividir todos os votos indígenas para não eleger nenhum indígena. Graças a Deus, mais ou menos, a União dos Povos Indígenas, analisando cada candidato a vereador, analisaram bem e foram eleitos mais 2 indígenas. Toda a estratégia que o partido estão montando está quebrando. Então, isso é muito bom para nós. Então, hoje, nós não perdemos essas 2 cadeiras que nós conseguimos. Então, conseguimos manter as 2 cadeiras hoje, que em janeiro vão assumir outros vereadores indígenas, que é o Emcacami Cauruaí, que é o mesmo significado do Ururam-Xen, e o Francisco Ururam. Então, isso é uma estratégia que eles queriam acabar com nós, mas nós conseguimos através da nossa união. É isso. Muito bom. Parabéns. Perfeito, Arão. Bastante interessante, né, o que você nos mostra aí. Quer dizer, os presidentes de partidos não indígenas lançam o maior número possível de candidatos indígenas para que divide o voto dos indígenas na intenção de não deixar o indígena conquistar a vaga na Câmara Municipal. Mas que reflexão você faz, Arão? Qual é o saber que o indígena utiliza para sair dessa armadilha do não indígena e lançar vários candidatos? Porque ao lançar vários candidatos, você tem vários candidatos indígenas. E aí como é que faz para não brigar com parente, né, para construir essa unidade? E como que faz para dialogar com esse parente que se coloca, sendo índio, se coloca num processo de divisão que vai atender o interesse do não indígena? Como é que você pensa isso? Ou como que vocês lidam com essa manobra toda
que é uma manobra bem diferente, né, para os povos indígenas. É verdade, professor. É uma manobra sem que a gente não perceba, né? Mas vários lideranças indígenas já estão percebendo. E é muito difícil, professor. É muito difícil lidar com esse tipo dessa situação. Eu, como vereador e uma liderança indígena, eu fiquei neutro. Eu sempre falava, não, vocês têm que analisar o candidato indígena que tem a formação, que tem a experiência, que tem um pouco de conhecimento, porque lá não é que nem aqui na nossa casa, que nem dentro da sala de aula, porque lá tu tem que defender, tem que ter o posicionamento como indígena, lá dentro da Câmara. Então, isso... Tinha várias lideranças, professor, que saíram candidato sem ter a noção do que é o papel de vereador. Então, é só para dividir os votos. Eu tentei conversar com várias lideranças, professores. Nós não podemos abrir mão de sair muito candidato. Mas chegava o presidente e eu falei, não, tu vai sair candidato, você vai ser candidato pelo meu partido e você vai ganhar. Falando de ganhar, se eleger, os parentes ficam, não, eu quero ser vereador. Então, professor, é muito complicado, mas, como eu falei para algumas lideranças, eu não fui candidato, mas eu sofri muito. Eu não conseguia dormir bem mais, preocupado de perder a cadeira que nós conseguimos. Mas... eu acho que o que ajudou também essa questão da saída de várias lideranças, professor, também por causa dessa pandemia. Nós não tivemos reuniões, nós não tivemos a assembleia da organização Uruari, então todo mundo saiu por sua conta. Então, quando eu saí na primeira, fui indicado pela organização Uruari. Na segunda também teve participação da organização Uruari. E na terceira eleição agora, todo mundo saiu por sua conta. O presidente chegava e convidava algumas lideranças e saía candidato por sua conta. Então, isso acho que também essa questão de pandemia que abriu essas portas para nossas lideranças. Vai lá, Heitor. Arão, você falou no início, e a gente sabe disso, que uma das questões prioritárias da luta dos povos indígenas é a garantia do seu direito pelo seu território tradicional, né? E, inclusive, você falou que a área demarcada de vocês é uma área muito menor do que o território tradicional de vocês. Era possível, você teve como levar essa discussão para dentro da Câmara dos Vereadores e qual é a reação, qual a sensibilidade dos vereadores não indígenas para discutir essa questão da ampliação, da demarcação do território tradicional de vocês? Professor, não sei se eu peguei a pergunta do senhor pela metade, sobre a questão da demarcação e ampliação da terra indígena demarcada. Não sei se peguei pela metade. É exatamente isso, Arão, que ele perguntou aqui sobre a questão da marcação do território. Professor, eu não queria assim, levar essa discussão para dentro da Câmara. Porque até porque eu entendo, não sei se estou errado, estou certo, até porque a terra indígena é a terra da União, é a terra federal. Então, eu não queria levar essa discussão para o município, mas, assim, se a gente levasse essa discussão para o deputado federal, para o governo federal, principalmente para o deputado federal, né? Então, eu entendo que a nossa área é uma área federal. Então, eu não tinha condições
de levar essa discussão dentro do município. Então, até porque a nossa área, eu entendo que a nossa área é uma área do governo ligado ao federal, né? Então, isso eu nunca pensei de levar essa discussão para o município. E como defender isso no contexto do município? Entendi. Arão, você, no começo, você mostrou para nós que você começou a sua luta. Eu achei bastante interessante quando você fala que começou lá em Sagarana, né? Professor da escola, depois foi saindo de Guajarama, escola, Porto Velho, Ji-Paraná, Amazonas. Você foi sempre ampliando as suas andanças por outros territórios. Mas você deixa transparecer para a gente que você, como liderança para ser professor, você foi escolhido pela comunidade. E aí a gente percebe uma grande diferença de articulação entre indígena e o não indígena, que para você, por exemplo, ser professor, é a comunidade que escolhe, né? Quer dizer, a comunidade fala, o Arão tem condições de ser professor. E me parece que nessa mesma perspectiva também, pelo que você está nos contando, é a escolha para ser vereador, para ser liderança também. A comunidade faz uma assembleia e aprova esta candidatura. A minha pergunta é o seguinte: depois que a comunidade define que você é uma liderança que tem condições de ir para uma disputa eleitoral, como é que vocês escolhem o partido que vai sair candidato? O que vocês levam em consideração? Professor, esta é uma outra situação que a gente está enfrentando. É muito lembrado, bem lembrado com o senhor. Professor, quando eu fui sair candidato na primeira vez, eu não tinha nenhuma noção o que é partido. Partido, muita gente falando, Partido de Trabalhadores, aí tem o partido oposição, aí tem o partido esquerda, direita. Então isso a gente tem que ver ainda essa questão desses partidos, professor. Nós precisamos de um professor que entenda dessa parte, desse política. Então, muitas das vezes a gente não sabe, nós povos indígenas é um povo que sempre lutamos, sempre defendemos a natureza, a floresta, a biodiversidade, a sustentabilidade. Então, o nosso foco, a nossa luta é isso, projeto de sustentabilidade para manter a floresta em pé. Então, agora com relação ao partido que nós estamos pecando ainda, porque primeira vez quando eu fui eleito no partido PTB, Partido Trabalhista Brasileiro. Aí eu fiquei no PTB no primeiro mandato, eu também fiquei no PTB no segundo mandato, ligado com o deputado federal, ali não sei se é de Ji-Paraná, Cacoal, um deputado federal do PTB, e sempre ligado com ele. E por último, essa eleição agora por último, eu saí do PTB, eu fui para o PSB. Aí já começando a analisar quem são os deputados federais que estão em Brasília, que estão defendendo a causa indígena. Então eu vejo que um dos deputados que defende, pelo menos fala alguma coisa sobre a questão dos povos indígenas, é o Mauro Nazif. Então o Mauro Nazif, para mim, é um político sempre defende algumas situações da questão indígena. Então, agora, essa eleição agora, professor, todo mundo escolheu o partido, não sei se os parentes sabem qual é a bandeira de luta do PSB, PSDB, quem é mais que estão? O MDB, o antigo PMDB, né? Hoje é MDB. Então, tem vários lideranças que estão filiados no MDB
PSDB, PSB, e tem até uma liderança que saiu candidato pelo PSL. Então, tu vê, a questão é muito difícil, professor. É muito difícil para nós, essa questão do partido. Então, precisa de uma pessoa que oriente a nossa liderança para falar sobre a questão de cada partido, porque cada partido tem um regimento interno, né? Então, isso é muito preocupante para nós, com relação ao partido. Entendi. Então, na realidade, vocês ainda não têm conhecimento muito das bandeiras do partido. Mas lá, quando você foi candidato pelo PTB, o que te levou ao PTB? Uma liderança específica que tinha afinidade com vocês, que facilitava essa aproximação partidária? Então, é isso mesmo, professor. Tinha uma pessoa que é ligado que é o presidente desse partido, do PTB, né, que me convidou. Ele conhece várias lideranças indígenas, ele é de Guajará, então essas pessoas, não, vem aqui, o Arão, vou te filiar nesse partido e você vai sair candidato a vereador. Aí me filiaram e eu entrei na política. E assim está acontecendo. Tem o pessoal do MDB, que é conhece vários lideranças indígenas. Tem o pessoal do PSDB. O PSDB também conhece lideranças indígenas. É porque aqui, professor, o professor João Gomes e o professor Heitor, porque aqui, hoje, nós chega a mais ou menos 3.000 votos, só indígena. Aí preocupação, não, vamos filiar as lideranças indígenas para vir com nós e trazer esses votos dentro da comunidade indígena. Então, o foco deles não é ajudar a população indígena, mas sim o foco deles é buscar o voto que está dentro da aldeia. Então é isso. Ganhar o voto do indígena, né? Heitor, vamos lá. Arão, quais as bandeiras, assim, quais as pautas que você levou para dentro da Câmara dos Vereadores para ser discutido nesses 2 mandatos que você já teve como vereador e que está concluindo agora? O que é que você levou de interesse dos povos indígenas para ser discutido lá dentro da Câmara dos Vereadores? Professor, uma das questões que eu acho assim, bem o gargalo mesmo dessa situação nossa é com o trabalho gestão pública do município. Quando um prefeito entra na comunidade para pedir voto, eles vão sem pedir a permissão, sem pedir a autorização da FUNAI, eles vão lá na nossa comunidade, pede voto, faz o discurso bonito, falam um monte de promessas, faz compromisso com a população indígena. E quando ele se elege, nunca mais ele volta para a comunidade. Nunca mais ele dá satisfação para a nossa comunidade. Então, eu penso assim, eu fiz a avaliação. O que eu posso fazer para que assegure esse trabalho dentro da nossa comunidade? Então, desde o meu primeiro mandato, eu tentei fazer um projeto de lei, incluir para discutir sobre a questão das iluminação pública, das melhorias de estrada dentro da comunidade indígena, nas roças, fazer as estradas para as roças, os bueiros para fazer a ponte. E essa questão eu não consegui fazer.
Então, tentei no primeiro mandato, no segundo mandato também eu tentei, mas e ficou na mesma situação. Então, professor, é muito difícil trabalhar com um prefeito que não tem interesse de ajudar a população indígena. Agora, quando é para pedir votos, eles chegam lá, eles falam um monte de promessa e nada resolvido. Então, isso que eu fiz, tentei fazer, levei dentro da Câmara Municipal para discutir sobre a questão dessa gestão pública dentro da nossa comunidade. Mas eu acredito, professor, eu não estou assim, desanimado com essa questão política, não é só porque não foi aprovado, mas eu acredito muito que nós vamos ter que fazer muito mais pela nossa força, porque dois vereadores é apenas uma pessoa que cobra, fiscaliza, e isso depende do prefeito. Então, eu acho que nós temos que unir mais, estar mais junto com os nossos vereadores. E nós vereadores indígenas, que eu falo, eu e o outro colega, nós ficamos muito assim, isolados dentro da Câmara Municipal. Então, acho que isso também faltou a força das lideranças, chegar junto com os vereadores para fazer esse tipo de trabalho, cobrar do presidente da Câmara, cobrar dos outros colegas, para que possa aprovar e analisar esses projetos voltados para a nossa comunidade. Joãozinho, deixa eu fazer mais uma pergunta dentro disso. Arão, só para me entender, as suas proposições, elas não foram aprovadas pelos vereadores ou elas foram aprovadas e o prefeito não executou? Isso. As nossas proposições é aprovada dentro da Câmara Municipal, é aprovada, mas o problema é o gestor, é executivo. Esse que está o problema. Entendi. Arão, com isso dá para a gente definir, então, assim, que o parlamento não é uma ilusão achar que eleger vereador a gente vai... Eu vi que ali você falou a importância, por exemplo, do reconhecimento, né? Enquanto liderança, um secretário de Estado não me atendia, enquanto eu era apenas um professor. Quando eu sou um vereador, eu passo a ser atendido. Mas não há uma ilusão aí, por exemplo, e não fica uma carga muito pesada, por exemplo, os próprios parentes querem ver resultado do seu mandato, na vida concreta lá da comunidade, na aldeia, tem coisa que precisa ser feita. Aí você apresenta uma indicação, os seus colegas vereadores ajudam, aprovam, mas o prefeito não executa. E isso não torna o parlamento, a Câmara Municipal, um poder muito fraco para resolver o problema do índio? Não teria que partir logo para uma candidatura a prefeito? Professor, não, mas isso é mesmo, essa é a realidade. Essa realidade que o senhor está falando. O que eu quero dizer que estava falando, professor, que eu nunca tive, como coordenador do Upirão, acho que eu consegui falar uma vez com o secretário, que era nosso amigo, nosso parceiro, era o professor Licório, secretário de Educação do Estado, o Licório. E era a única pessoa que nós atendia. Aí, a vantagem de ser vereador, professor Heitor, professor Guató, é uma pessoa comum e entrar no Congresso Nacional, no Câmara dos Deputados. Uma vez, uma história muito bonita que eu jamais vou esquecerei. No mês de abril, fomos em 6 vereadores, 2 vereadores indígenas, 4 vereadores não indígenas. Aí, na época, desse exato dia, nesse mesmo dia que nós estávamos em Brasília, estava acontecendo uma manifestação do Abril Indígena. Aí ninguém entra, o indígena, ninguém entra, é a maior segurança
da Força Nacional lá em Brasília. Nenhum indígena, nenhuma liderança não podia entrar. Aí nós chegávamos na porta e o presidente falou, nós somos vereador de Guajará-Mirim, tem 2 vereadores indígenas. E nós conseguíamos entrar. Então, como uma liderança, como cacique, naquele exato momento, ninguém podia entrar. Então, essa é uma estratégia de entrar dentro do Congresso Nacional. Isso, professor Heitor, é uma estratégia de luta dos povos indígenas. Então, os povos indígenas fazendo a manifestação e nós, como indígena, como legislador municipal, nós conseguimos entrar. Claro que nosso sangue é indígena e nós conseguíamos entrar lá dentro como vereador indígena. Então, isso é a grande diferença que eu vejo, que nós conseguimos montar essa estratégia dentro da política. Agora, com relação à questão que o senhor falou, professor Wató, nessa última eleição agora, que passou, nós estávamos já montando um grupo para sair para a gente lançar um candidato a prefeito, um prefeito indígena, candidato a prefeito indígena. Aí depois eu tentei reunir com algumas lideranças para sair eu ia sair candidato a vice-prefeito de Guajará-Mirim. Com essa articulação toda, professor, como essa estratégia, aí fiquei amarrado num partido. Aí o meu presidente, que era do PSB, não, vereador Arão, o senhor vai sair vice e o outro rapaz vai sair a prefeita, tu vai ser nosso vice. E nós vamos trabalhar e não vamos ganhar essa eleição. Aí tudo bem. Aí ficou na hora no último dia de registro de candidatura, o cara pulou fora. Aí eu fiquei assim, sem saber onde ir. Então isso é muito ruim, professor. Mas a gente está aí, como o Técio falou, como eu estava muito animado de participar sair como vice-prefeito desse ano, mas como não deu certo, acho que é uma preparação a mais para a gente estar entrando com toda a força daqui a 4 anos. Então, só para concluir aqui, eu quero. O Arão me fez lembrar aqui que se percebe que ele levou uma rasteira aqui na questão para ser o vice-prefeito, né? E aí eu me lembrei do Mário Juruna, quando foi candidato ao Senado. O Juruna, para tratar com branco, eu não gosto de falar branco, eu prefiro chamar o não indígena, o Juruna usava um gravador, porque assim, tem que gravar porque depois não sustenta o que fala, tá? E aí a pergunta que eu tenho para fazer para você é o seguinte, Arão, na sua experiência como indígena, dentro do parlamento, fazendo essas negociações, tudo, como é que você vê não indígena? É preciso ser um Juruna, tem que gravar, porque depois esse povo não cumpre o que fala? Então, o que a gente está já pensando, professor, fazer um registrar no cartório para ele para ele fazer cumprir depois depois de sair candidato, depois de fazer vencer as eleições, né? Então, acho que um dos ferramentas que a gente pode utilizar é isso, registrar no cartório e trabalhar em cima daquele que fez compromisso com a população indígena. Mas de toda forma, professor, acho que nós vamos ter que participar dessa gestão agora dentro da prefeitura, e nós temos esse diálogo aberto com a prefeita eleita. Então, eu acredito que nós vamos fazer parte dessa gestão agora que vai entrar. Arão, como você mesmo disse, a política indigenista no Brasil, ela é uma política que é feita no âmbito do governo federal,
né? Tem essas questões locais aí que, né, vocês, como vereadores, podem tratar de questões bem domésticas. Nós temos casos de diversos prefeitos indígenas eleitos já há algum tempo atrás, mas nesse mandato aqui, mas São Gabriel da Cachoeira, que é próximo de vocês aí no estado do Amazonas, é um exemplo da presença de prefeito indígena. A minha pergunta é o seguinte: vocês já pensaram, e você acha que existe possibilidade de uma articulação dos povos indígenas de Rondônia para vocês elegerem um candidato a deputado federal? Porque aí ele ia cuidar da política federal, que é que cuida, né, das políticas indígenas no âmbito nacional. Isso é uma coisa que passa pela discussão de vocês? Uhum. Sim, sim, professor. E a gente já está se planejando para 2022 lançar um candidato a deputado estadual, candidato indígena para deputado estadual, e também lançar um candidato a deputado federal. Eu acredito que fazendo aliança, em parceria com a universidade, com as igrejas, e as organizações indígenas, organizações não governamentais, com os extrativistas, com os ribeirinhos, com os quilombolas, acho que isso fazendo essa união dessas classes mais esquecida, professor, acho que nós podemos eleger sim um deputado federal e um deputado estadual. Então eu acredito que já está amadurecendo esse diálogo com as lideranças indígenas. E o que sempre eu falo, professor, o Heitor, é que nós, povos indígenas, nós somos lembrados só na época das eleições, só em 4 anos. Por que não nós mesmos, nós se eleger como até a gente está dando exemplo aqui, o vereador indígena, e também, professor, aproveitando essa pergunta do senhor, parabenizar ao povo indígena lá de Alta Floresta, que conseguiram eleger um parente, Dalto Tupari, copiaram o nosso exemplo e conseguiram eleger um vereador indígena lá de Alta Floresta. Então isso é muito bom, isso fortifica mais ainda a candidatura de um indígena a deputado estadual, a deputado federal, que possamos, eu acredito muito, professor, que nós vamos conseguir eleger um deputado estadual no ano de 2022. Eu acredito muito, com a união, a força dos povos indígenas, nós vamos eleger um deputado estadual em 2022. Perfeito, Arão. Arão, eu não sei se eu estou certo com esses dados, mas até na onde eu havia acompanhado, nós temos no estado cerca de uma população em torno de 12 mil a 13 mil indígenas, aldeado, vivendo em aldeia em torno de 6 mil e poucas, 7 mil, e aí, não sei, eu não tenho a informação de quantos eleitores têm os povos indígenas. Mas, assim, pensando matematicamente, se índio fosse eleito apenas com votos do indígena, os votos são poucos. Então, como fazer? Você já sinalizou aí a necessidade de uma aliança, né? De universidade, de todos os ONG, os segmentos como um todos, está participando de um movimento maior. Mas como fazer para fazer essa aliança, por exemplo, com os povos indígenas, até para que não ocorra o lançamento de vários candidatos? Você acredita na possibilidade de uma unidade entre os povos indígenas para dizer assim, digamos, Arão é nosso candidato a deputado estadual, a federal? Como que vocês vão chegar num possível consenso, considerando que partidos e algumas lideranças só quer o voto do índio, mas não quer o índio eleito? Professor, está cortando muito a fala do senhor.
Eu acho que tem um... Aí ficou difícil de compreender. Mas você está me ouvindo agora, né? Está conseguindo ouvir agora. Eu vou repetir a pergunta, que seria: como vocês vão procurar organizar para eleger um candidato a estadual ou a federal? Como que vocês vão construir a unidade entre os diversos povos indígenas presentes no estado, para não sair várias candidaturas atrapalhando a possível eleição de um indígena? Então, eu acho assim, professor, que nós temos que já estamos começando a se articular, conversando com uma liderança lá de Paraná, liderança de Porto Velho, uma liderança indígena de Alto Floresta, de Cacoal, e nós temos que também buscar aliança com o pessoal dos extrativistas, os seringueiros, né? Os seringueiros, os ribeirinhos, os quilombolas. Eu acho que nós temos que já fazer um alinhamento de aliança para que possamos lançar um candidato indígena para deputado estadual e um também para deputado federal. Então, eu tenho vários, assim, os colegas meus aqui, que são extrativistas, os ribeirinhos, professor, que a gente sempre conversa com eles. Aí eu, não, vereador, se o senhor é candidato a deputado, a gente está aí para somar. Vamos à luta, porque a nossa luta é única. Então, aproveitando esse embalo, acho que nós temos se aliar com esses pessoal para a gente chegar até na Assembleia Legislativa. Arão, nós ouvimos já diversas vezes o atual presidente da República deixar claro que ele não tem simpatia pelos povos indígenas. Inclusive já fez declaração clara que no governo dele não se demarca mais um palmo de terra indígena. A pergunta é: existe lideranças indígenas aí no estado de Rondônia que você conhece que apoia o governo Bolsonaro? Professor, eu desconheço, professor, mas eu acredito que tem algumas lideranças que deram o voto de confiança. E pelo que as notícias correm, né? As notícias correm que tem algumas lideranças que deram um voto de confiança para esse governo, que é um anti-indígena. Ele quer ver o diabo do que ver o indígena. Então, agora, 90%, eu acho que 95% da população indígena do estado de Rondônia é contra esse governo. E eu sou uma pessoa também, como até falei no início, sou professor, liderança, e a gente não vai... A minha comunidade, o subgrupo, 8 subgrupos do povo Wari, o que eu saiba, e que não gosta desse governo. Então vamos, assim, palavra direta, né? Nós não gostamos desse governo. Então, não só os povos indígenas, mas tem também conversando com os extrativistas que eu estava falando, né? Então também são oposição desse governo. Então, nesse alinhamento que a gente quer construir essa aliança junto com esses grupos, esses segmentos que possam nos ajudar a chegar até na Câmara dos Deputados, na Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia. E precisamos muito dessa aliança para que possamos, porque só nós, povos indígenas do Estado de Rondônia, não conseguiremos eleger um deputado estadual, principalmente a deputado federal. Então nós temos que buscar muita aliança para que possamos chegar ao nosso objetivo. Arão, essa aliança fora desses segmentos aí, digamos, que tem afinidade com indígena,
você acredita que o fato de a gente estar num estado extremamente colonizador, né? Eu digo isso porque, veja só, 33% das terras de Rondônia é território indígena, né? E aí, como é que você vê essa relação da população da cidade como um todo em relação ao índio? Essa população, ela discrimina, ela tem uma rejeição aos povos indígenas fora desse contexto, desse arco de aliança? O professor, eu acho que aqui na nossa região, graças a Deus, está tudo tranquilo. A gente chega em Guajará, mas assim, o município mais polêmico é aqui o município perto, aqui de Nova Mamoré, porque ali tem vários grileiros, madeireiros, os grandes fazendeiros. Agora, aqui na nossa região, aqui no nosso município, aqui em Guajará-Mirim, não tem tanto essa questão de preconceito, né? Então, a gente vê que aí na rua... Agora, se o professor Heitor tivesse oportunidade de vir aqui em Guajará, quase... aí na beira do rio, é dominado pelos povos indígenas. Então, final do mês, é muito indígena mais do que não indígena. Então, isso é muito bom para nós e isso fortalece a nossa identidade, né? Então, isso, professor Heitor, é muito gratificante para nós, como povo que já foram massacrados, e nós estamos ressurgindo, fortalecidos com esse crescimento do nosso povo. Vocês têm uma divisa com a Bolívia aí, né? Do outro lado, me parece que é Guaiará. Existe uma... e a Bolívia é um povo onde é muito forte a presença dos povos indígenas, inclusive com o presidente da República, né, o Evo Morales, que teve 2 mandatos. Agora o vice-presidente da Bolívia também é indígena. Vocês têm alguma relação com os povos indígenas da Bolívia, aí a partir de Guaiará ou de outras regiões? Professor, aqui onde eu moro, como eu falei para o senhor, aqui temos 3 áreas. A área Mamoré-Guaporé. Mamoré-Guaporé já é divisa com a Brasil-Bolívia. Tem a área Pacas Novos, né? E tem a área terrestre, que é mais aqui no fundo. Mas sempre a gente vai, quando tem oportunidade, a gente vai na Bolívia, sim, mas a gente não tem esse contato, assim, dia a dia com os povos indígenas bolivianos. Então, é muito raro encontrar com o pessoal. Mas onde tem povo indígena mesmo, que fala a sua língua, ali perto de Sagarana, entre Sagarana e Ricardo Frango, povo Moré. Então é um povo muito sofrido. Eles acho que o professor Guató sabe, eles também falam a Chapacura, a língua Chapacura. Então falam o mesmo nome do macaco, de milho. O nome de milho é mesmo que a gente fala aqui. Então a gente não tem muito essa afinidade, professor, com o povo indígena da Bolívia. Mas eles são um povo guerreiro e eles são um povo que estão dando exemplo para o mundo. Imagina um indígena ser presidente no Brasil, seria uma história para o português, né? O português que invadiram o nosso Brasil seria um comandante, um indígena mandando nesse país. É interessante a pergunta do professor Heitor. Eu também tinha pensado exatamente isso. O fato de você estar próximo aí à Bolívia, se havia alguma afinidade com o MAS, né, que é o movimento aí do Evo Morales, e eles têm uma experiência relevante, né, de conquista de poder e inclusive de ganhar o poder no contexto
do executivo, né? Que acabou tirando o poder dele e agora voltaram a ganhar o poder com a força dos povos indígenas. Então, eu penso que a Bolívia é uma grande referência para os povos indígenas inspirarem a política. Mas, Arão, nós estamos caminhando aqui para os nossos finalmente, e aí eu estava pensando aqui comigo em relação a você. Você acabou, agora da última vez, não saiu a candidato mais uma vez, que você falou que vai dar uma pausa. Eu lembro que quando você saiu no primeiro candidato, eu tive o prazer de ser professor seu no Intercultural. Você estava cursando a sua licenciatura em Intercultural, voltado para habilitação na área de linguagem. Ali que nós nos conhecemos, eu fiquei extremamente, confesso a você, surpreendido com a sua inteligência, com a sua capacidade de reflexão. Ao mesmo tempo que eu dei aula para você, eu aprendi muito com você, refletindo o pouco tempo que a gente conviveu ali. Mas eu vi que você parou de estudar para ir cuidar, para fazer a luta política. E aí, como que é essa relação de ser liderança indígena, né? Você sacrificou, uma boa parte dos seus colegas já concluíram, o próprio Francisco, que elegeu o vereador, né? Já fez a graduação, fez um mestrado, e você parou um pouquinho aí. Valeu a pena o sacrifício, sacrificar a sua própria formação para um mandato de vereador? Sim, professor. Eu penso que valeu e muito. A gente precisa de uma liderança, a gente precisa de um vereador que está ali lutando, defendendo o seu povo. Acho que eu fui uma pessoa exemplar aqui na Câmara Municipal de Guajiru-Mirim. Abrimos as portas e nós não vamos fechar essas portas para novas gerações nossas, que conseguimos abrir essa porta, batimos nessa tecla várias vezes e nós não conseguimos, mas agora com a minha primeira candidatura conseguimos quebrar esse obstáculo, né, professor? Então a gente não pode deixar cair ela e a gente temos que continuar a luta. E falando sobre a questão do estudo, por isso que eu parei, dar uma pausa nessa questão política, e eu quero terminar o meu estudo, professor. Eu já estou fazendo o curso com o professor Kesley, eu estou devendo 3 disciplinas, e eu terminando essas disciplinas, eu tenho que fazer a graduação, e já estou pensando para 2022. Como a gente está falando sobre a questão para deputado, né? Eu estou dando uma pausa na política, terminando o meu estudo, aí de 2022 a gente vai entrar para se candidatar para deputado estadual. É isso que é o nosso planejamento, meu planejamento. Arão, o professor João Carlos entrou no tema e você falou um pouco sobre a questão da universidade. Qual que é a sua posição, assim, um indígena para ser candidato a qualquer coisa, vereador, prefeito, deputado estadual, deputado federal, ele precisa primeiro passar pela universidade? Ou você acha que um indígena que não foi na escola dos brancos, ele também tem condições de ser representante dos povos indígenas na política partidária? Professor, acho que a lei nossa, a lei brasileira, né, diz que para se candidatar, pelo menos tem que saber assinar e ler. É só isso. Mas não precisa fazer uma faculdade. Mas eu, como professor indígena, eu preciso desse curso na minha caminhada. Então, eu necessito ela, eu quero terminar,
E depois, quando eu terminar, eu continuo trabalhando na política ou no setor do governo, porque aqui nós temos vários setores, professor. Nós temos o setor aqui da FUNAI, que é precário, né? E também a SESAI, a Secretaria Especial de Saúde Indígena, que é o polo base aqui de Guajará-Mirim, e temos também o setor indígena aqui na SEDUC de Guajará-Mirim. Então, essas instituições, professor, nós precisamos formar os nossos professores, formar a nossa liderança para ocupar esse cargo, porque chega de não índio estar mandando nos indígenas. Quem conhece a realidade dos povos indígenas, quem conhece a necessidade dos povos indígenas, são próprios indígenas. Então, queremos ocupar esse cargo para trabalhar em prol da nossa comunidade. É isso, professor. Por isso que nós precisamos dessa formação. Tá bom? Arão, você falou aí que possivelmente vocês vão participar da gestão da nova prefeita eleita em Guajará-Mirim, considerando que vocês têm 2 vereadores, quer dizer, como diz o não indígena, vocês têm café no bolo aí para fazer uma negociação com essa prefeita e participar da gestão pública do município. Qual é a área estratégica que interessaria a vocês participar e estar presente na administração? Então, o nosso compromisso que nós fizemos com a atual prefeita, professor, é criar uma coordenadoria dentro da prefeitura. Então, essa coordenadoria vai estar ligada diretamente ao gabinete da prefeita. Então, isso que aí nós queremos fazer trabalho ligado à prefeitura. Então, nós vamos ter que colocar um coordenador indígena, escolher umas 4 lideranças indígenas, ir para buscar os projetos e fazer trabalho voltado para a nossa comunidade. Então, já que a prefeita não está chegando o trabalho da prefeitura dentro da comunidade, nós vamos ter que criar um mecanismo que leve esse trabalho dentro da nossa comunidade. Então, nós estamos pensando de criar uma coordenadoria dentro da prefeitura de Guajará-Mirim. E aí trabalharia a reivindicação em todas as áreas, né? Mas você diria que vocês têm uma área aí que é mais prioritária? Aí, quando eu tive aí alguns momentos para ir a Sagarana, trabalhando pelo curso, eu fiquei com a impressão que vocês tinham uma necessidade muito grande na área de saúde. E aí essa questão de saúde indígena, ela é um pouco complicada, porque tem a casa aí, tem uma política do governo federal voltada. Você acha que o município também pode contribuir com um cuidado com a saúde indígena? Eu acho que cortou aí, né, Arão? Olha, com certeza, professor. Tem uma parte que a Secretaria de Saúde do município possa contribuir, mas a questão é mais voltada para o governo federal, né? Porque a saúde indígena Oi? Pode responder, que eu acho que dá um delay aqui entre a minha fala para chegar até você, ela demora um pouquinho. Mas pode falar, você estava falando da saúde indígena. Que é possível o município ajudar, né? Uhum. Não, Heitor, eu acho que o seu microfone está fechado. E aí lá embaixo... Você pode fazer outra pergunta? Só um minutinho, por gentileza. Uhum. O Heitor tá falando, mas tá desligado ali o microfone, eu vou tocar por aqui, eu não entendi. Mas o Arão tava falando para nós da importância da saúde indígena pro contexto do povo dele. Bom, Arão, eu penso que o contexto da nossa discussão era isso. Eu particularmente estou feliz. Eu tenho uma outra pergunta final para fazer a você, mas antes de fazer eu quero saber se o Heitor tem mais uma pergunta aí ao Arão.
Não está ouvindo aí, Heitor? Tá desligado o seu microfone, Heitor. Eu acho que ele está falando com uma outra pessoa ali. Professor, desculpe, é que eu recebi uma ligação urgente aqui da UCDB e eu estou falando com a coordenadora de um curso e eu preciso interromper um minutinho a minha participação aqui, tá? Já eu volto, tá? Tá me ouvindo? Eu não estou te ouvindo, João Carlos. Nós vamos encerrar então aqui, eu vou finalizar aqui com o meu amigo Arão. Arão, o que eu falei que eu tinha uma pergunta final, mas a pergunta final que eu tenho para fazer para você é o seguinte. E aí, como é que fica essa questão? Você ficou 2 mandatos, 8 anos como vereador, né? E aí há quem diga que o poder é bom, né? Porque ele deixa as pessoas mais bonitas, engorda, as pessoas ficam saudáveis de estar participando da estrutura de poder. E a pergunta que eu tenho para fazer para você é isso: como é que é passar 8 anos no poder? Isso tira um pouco o seu jeito de ser, modifica um pouco a sua identidade? Você deixa de ser índio em algum momento por conta das relações com o poder? Quer dizer, realmente o poder tem a tal da mosca azul, ela pica ou não? Professor, acho que eu não sei, professor, porque quando muito se fala, né, que quando uma pessoa assume um cargo de um poder, sobe na cabeça. Eu já ouvi falar muito essa palavra. Quando uma pessoa assume, se elege um poder, ele sobe na cabeça. Para mim, o que me deixou mais assim, muito assim preocupado com relação a minha comunidade, né, o povo indígena, e nunca subi esse poder na minha cabeça. Não, eu sou vereador, eu quero mandar isso, eu quero. Não, acho que o papel de vereador é limitado, né? O papel do vereador é limitado, do prefeito também é limitado. Qualquer instituição, né, professor? Eu vejo assim, porque eu não me acostumei de viver na cidade. Eu vou falar sinceramente, eu não me acostumei. Para mim, na cidade, professor, é um lugar. Eu fico num espaço muito pequeno, não tem essa visão que eu tenho hoje aqui na minha aldeia aqui. Eu estou na aldeia agora. Eu olho para lá, está ventilando aqui. Na cidade não, na cidade tu fica preso. Então eu não me acostumei com relação a isso. Mas o que me deixa muito assim alegre, professor, por ter representado o meu povo com dignidade, com a honra dos votos que eu ganhei. Eu sempre falo para as lideranças, eu entrei na porta e eu estou saindo na mesma porta. Então isso para mim é um exemplo para a nossa geração. Então eu estou numa situação, eu estou tão tranquilo, professor, que você nem imagina. Agora, a primeira pergunta que o professor Heitor Queiroz fez para mim, eu fiquei muito assim emocionado, porque é uma pergunta muito pesada para mim como indígena, né? Eu nunca imaginei de ser um vereador. Cara, é muito gratificante eu estar aqui participando desse trabalho com vocês. Então, professor, eu não tenho palavra para dizer, sabe? Gratificante para nós estar aqui falando com você e saber mais, né, da sabedoria indígena, né? Eu acho que
vocês vão à universidade em busca do conhecimento ocidental, do não indígena, mas eu vejo que vocês têm uma sabedoria que está na alma, está no espírito, né? De como pensar as coisas, de como vivenciar tudo isso. Então, eu tenho uma pergunta final para o Arão, para a gente poder finalizar. Não, eu só quero falar, Arão, da minha alegria de poder estar conversando com você aqui. Eu trabalho com povos indígenas aqui em Mato Grosso do Sul, a partir da universidade que eu trabalho, que é a Universidade Católica Dom Bosco, né? Então, eu oriento no mestrado alunos indígenas e também tenho alunos indígenas na graduação. E essa questão, né, da luta dos povos indígenas é uma coisa que eu considero uma das questões mais importantes no nosso país, a dívida histórica que a gente tem com os povos indígenas, com os povos originários, que são os primeiros donos de todo esse território que tem aqui. E conversar com uma pessoa, com a sua experiência, com a sua lucidez e com a clareza do seu papel de liderança indígena, para mim, foi um grande aprendizado. Tá? Então, assim, parabenizar você, dizer para você, assim, que da minha admiração por você, e dizer, assim, que a luta, que é bom ver lideranças como você, com clareza da responsabilidade que você tem com o seu povo, e desejar sucesso na continuidade da tua luta, e que é a luta de todos os povos indígenas. Felicidades para você, tudo de bom e boas conquistas. Tá? Somos seus parceiros. Então é isso, Arão. Eu vou passar para você dar uma palavra final aí para nós nesse sentido, e já encerrando aqui, e colocar também aqui a importância que você tem do ponto de vista acadêmico, né? O tempo que eu convivi com você como professor e vi o seu potencial como aluno, eu gostaria de testemunhar aqui e dizer para você que não pare de estudar, não. Você tem um grande potencial para contribuir com a academia. Você sabe que tem muitos conhecimentos dos povos indígenas aí, inclusive do seu povo, que quem fez foi não indígena. Alguns desses conhecimentos estão na França, estão em países da Europa, e vocês têm muita condição de fazer isso. Você tem um potencial acadêmico muito bacana, porque você consegue refletir bem as questões do ponto de vista da língua do seu povo. Você tem um grande conhecimento da língua, dessa área enquanto professor. E para além da política, eu vejo que como liderança você é importante, uma liderança política. Mas se caso não der certo como liderança política, ou você não conquistar esse espaço, foca no trabalho acadêmico, porque você pode contribuir muito com conhecimento acadêmico dentro da academia e fortalecer também a participação dos povos indígenas do ponto de vista científico, porque você traz um bom conhecimento, você tem uma característica muito bacana de educador, né? E aí eu gosto de separar professor de educador, porque diz que professor tem muito, é que nem pé de pinheiro, né? Um atrás do outro. Agora o educador não, o educador é aquele que faz a diferença, que consegue ensinar uma coisa, explicar uma coisa com muita sapiência, com muita inteligência. E isso é nato em você, isso está na sua alma. É as minhas palavras final, e deixar aqui para você dar um recado final aí, e a gente poder encerrar esse bate-papo aqui em Saberes Indígenas para a Educação Ambiental, e antecipadamente agradecer, grato a você por ter topado esse desafio da gente vir aqui gravar nessa quarta-feira à tarde, e que isso vai ficar aí nas redes sociais para o Brasil e o mundo poder ouvir e assistir ao nosso bate-papo. Obrigado, professor. Obrigado por ter me convidado, né? E também quero agradecer ao professor Heitor Queiroz, né, pelas suas indagações,
e muito, assim, eu não esperava dessas indagações, né? Mas é muito louvável desse encontro, né? Para mim, como eu falei, professor, para mim, como indígena, eu nunca imaginei de ser um vereador. Nunca imaginei na minha vida de ser um vereador, fazer um papel de vereador, porque nós, povos indígenas, temos um vereador assim diferenciado. Como eu falei no início, somos um povo de trabalho, de social, de compartilhar com os outros. Mas isso, professor, é muito bom, a gente estar aprendendo, estar juntando os nossos conhecimentos, aprimorando o nosso conhecimento para que possamos defender o nosso povo. Porque é muito pouco os não indígenas que defendem a causa indígena. Eu vejo um professor João Carlos Gomes, o professor que eu conheci na faculdade aqui de Campos de Ji-Paraná, é uma pessoa, todos os professores da universidade que trabalham conosco sempre mostraram o caminho, professor Queiroz, mostraram o caminho para nós, mostraram os nossos direitos na Constituição. Isso é muito importante para nós, porque são mínimos nossos amigos não indígenas que querem que os povos indígenas se desenvolvam. Mas, como eu falei, professor, é um projeto nosso, apenas aqui da região de Guaramirim, temos 8 anos na política, 8 anos dentro da política municipal. Então, nós somos uma criança de 8 anos, nós temos que aprender muito mais ainda. Então, para finalizar, professor, eu quero dizer que eu estou assim, muito animado de concluir meu curso. Eu já estou participando hoje, à noite, às 19 horas, eu já tenho aula com o professor Kesley, e toda quarta-feira e sexta-feira à noite nós temos aula, e eu acredito que até mês de março, abril, eu concluo meu estudo. Então, quero agradecer de coração a vocês. Eu quero estar contando com o apoio de vocês para que possamos buscar realizar a nossa bandeira de luta. Que é a bandeira de luta, nós, povos indígenas, precisamos de um parceiro, dos amigos, para que possamos, pelo menos, inverter essa visão de não indígena, que índio atrapalha o desenvolvimento do país. Nós não atrapalhamos o desenvolvimento do país, nós estamos contribuindo para que a natureza fique em pé. Então, queremos dizer para o governante que nós, povos indígenas, nós não estamos atrapalhando o desenvolvimento do Brasil, mas sim estamos contribuindo com a vida da natureza, com a vida do mundo. Então, quero finalizar com essa minha fala. Meu muito obrigado. Grato, Arão, aí, e eu quero finalizar aqui uma apresentação do grupo Mauaca, para que a gente possa terminar aqui com Cantos da Floresta e dar aí boa tarde a todos, grato ao Heitor, ao Arão, e vamos terminar aí ouvindo o Cantos da Floresta do grupo Mauaca.
Tá, então, uma pequena apresentação daquilo que faz o grupo Mauaca. E assim a gente encerra a nossa atividade de hoje. Um grande abraço.